Olá, meus caros, professor Rodolfo Hartmann aqui. Eu quero agradecer a vocês que participaram da promoção da editora Ímpetos, do sorteio, tá? Tiveram que votar e compartilhar qual o tema que nós iríamos abordar hoje nesse vídeo rapidamente. O tema vencedor foi o de número 5, que fala sobre tutela antecipada, também sobre suspensão de segurança, deferidas eventualmente em desfavor da fazenda pública. E vocês escolheram muito bem, porque é um tema assim que nem sempre a doutrina aborda realmente o assunto, e também é algo que os particulares não podem usar. É um mecanismo que é previsto apenas em leis especiais, e mesmo assim só quem pode utilizar praticamente é a fazenda pública e o Ministério Público. Em que consiste isso em realidade? Como saber onde está localizado esse tipo de mecanismo processual? Vejam, o dispositivo mais citado e trabalhado é o artigo 4º da Lei 8437/92. Isso sem embargo de previsão também na Lei de Ação Civil Pública, na Lei do Mandado de Segurança Nova, do habeas data, mas aquele dispositivo que é mais usado no estudo desse tema, até porque o mais extenso, o mais completo, é esse artigo 4º da Lei 8437/92. Quando eventualmente é concedida uma liminar em desfavor da fazenda pública, uma liminar, por exemplo, em mandado de segurança, uma liminar em processo de conhecimento em desfavor da fazenda pública, o procurador ele passa a ter diversos mecanismos processuais. Ele poderia, por exemplo, usar um recurso de agravo na modalidade por instrumento ao tribunal inferior. Afinal, é uma decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau. Lembrem vocês também que nós tivemos o julgamento da ADC número 4, que proíbe liminares em desfavor da fazenda pública naquelas hipóteses previstas no artigo 1º da Lei 9494/97. Essa ADC número 4, julgada pelo Supremo, tem efeito vinculante. Se a liminar em questão versar sobre uma dessas hipóteses do artigo 1º da Lei 9494/97, o interessado, fazenda pública, ou até o Ministério Público pode se valer de uma reclamação diretamente ao STF. Então, vejam que o procurador fazendário já dispõe de recurso, agravo de instrumento ao Tribunal Inferior, também dispõe da reclamação, ação autônoma, direto ao STF, e ainda poderia ter a possibilidade de usar esse mecanismo do artigo 4º, Lei 8437/92, que cuida de um incidente processual, o de suspensão de tutela antecipada, o de suspensão da segurança concedida. Esse requerimento deve ser formulado direto à presidência do tribunal pelo interessado, então não é com qualquer desembargador, turma ou câmara, é a presidência do tribunal que vai analisar, e não há prazo em lei para ele ser formulado. O recurso, sim, tem um prazo para ser interposto, mas esse requerimento ele deve ser feito o mais rápido possível para não deixar a fazenda pública exposta a uma situação periclitante, mas a própria lei não estabelece qualquer prazo. A partir do momento em que ele vem ao presidente do tribunal, o presidente já pode liminarmente suspender aquela decisão proferida anteriormente pelo juiz de primeiro grau, assim como pode determinar também primeiro a oitiva da parte contrária e do Ministério Público, que atua como fiscal da lei, para manifestação em 72 horas. A partir daí, o presidente do Tribunal Inferior julga esse requerimento de suspensão da eficácia da decisão, e esta decisão do presidente comporta ainda em 5 dias o agravo interno, que alguns chamam de agravo regimental, direto ao pleno ou ao órgão especial do Tribunal Inferior. Isso vai depender, claro, de que tribunal nós estivermos trabalhando, porque a estrutura varia conforme o tribunal. Se, por exemplo, a decisão do tribunal, no agravo interno ou regimental, mantiver a liminar em desfavor da fazenda pública, ela ainda pode fazer um novo requerimento, agora direto à presidência do STJ, se houver fundamento, violação à legislação infraconstitucional, ou até perante o presidente do STF, se houver violação também à Constituição. Então é um mecanismo interessante porque ele não se confunde com o recurso, nem com a reclamação, não busca reformar a decisão, só busca dar efeito suspensivo àquela decisão prolatada, retirar-lhe
qualquer eficácia imediata, mas é um requerimento inábil para gerar reforma da decisão. E uma outra curiosidade é que só a Fazenda Pública pode utilizá-lo mediante argumento da supremacia do interesse público e também ele tem essa característica, ele cai direto na mão do presidente do Tribunal Inferior, depois, se for o caso, no presidente do STJ e no presidente do STF, o que indica que é uma jurisprudência construída por um homem só. Mudando o ministro-presidente, vai mudar completamente a orientação jurisprudencial. Então vocês escolheram realmente um tema bastante interessante, que quase a doutrina não costuma cuidar, e por isso eu agradeço realmente a participação de todos nessa enquete feita pela editora Ímpetus. Também já convido vocês de antemão, se quiserem vir ao lançamento deste livro, Curso Completo de Processo Civil, que vai ser em 10 de abril desse ano, às 18 horas, na EMERGE, na Escola da Magistratura do Estado do Rio, no centro do Rio de Janeiro, também é a ocasião que eu vou estar comemorando 38 anos de idade. Então vocês fiquem à vontade se quiserem comparecer lá, para dar um abraço no professor, dar os parabéns, e eventualmente, tendo interesse em adquirir a obra, ela já se encontra em pré-venda com um bom desconto no site da própria editora Ímpetus, o www.impetus.com.br. É isso, mais uma vez eu agradeço a força de vocês e a participação nessa enquete. Valeu!